Há missões que não ecoam nos grandes palcos da história, mas que são tecidas no silêncio da fidelidade e na coragem discreta de quem serve sem buscar holofotes. A história que compartilho hoje é sobre uma mulher cujo nome aparece brevemente nas Escrituras, mas cuja confiança e serviço foram fundamentais para a igreja primitiva. Antes de mergulharmos na jornada de Febe, a portadora de uma das cartas mais importantes já escritas, se inscreva no canal. Toda semana, trazemos histórias que revelam a força silenciosa e o impacto profundo de vidas dedicadas a Deus. Febe, um nome que significa brilhante ou radiante, uma mulher cuja vida ilumina o verdadeiro sentido do serviço e da confiança no reino de Deus. Cencreia, um porto movimentado na costa oriental do Istmo de Corinto. Navios chegavam e partiam, trazendo mercadorias, notícias e pessoas de todos os cantos do Império Romano. O burburinho constante das docas, o cheiro de sal e especiarias, o mosaico de línguas e culturas. Este era o mundo de Febe. Uma cidade vibrante, mas também um lugar de passagem, onde ideias e crenças se misturavam e, por vezes, entravam em conflito. Nesse cenário cosmopolita, uma pequena comunidade cristã florescia, parte da igreja maior em Corinto, mas com sua própria identidade. E no coração dessa comunidade estava Febe. O apóstolo Paulo a chama de nossa irmã e diaconisa da igreja de Cencreia. Palavras carregadas de significado. Irmã indicava sua pertença à família da fé, um laço mais forte que o sangue. Diaconisa, diáconos no grego, aponta para um papel de liderança e serviço ativo. Não era apenas uma ajudante genérica, como algumas traduções sugerem. Era um ministério reconhecido, um serviço dedicado às necessidades práticas e espirituais da comunidade. Paulo usa a mesma palavra para descrever a si mesmo e a outros líderes. Além disso, Paulo a chama de benfeitora, prostatis, um termo que no mundo greco-romano indicava uma patrona, alguém com recursos e influência que oferecia proteção, hospitalidade e apoio financeiro a indivíduos e grupos. Febe era, provavelmente, uma mulher de posses, talvez uma comerciante ou viúva com negócios próprios, que usava sua posição social e seus bens para amparar a igreja e seus membros, incluindo o próprio Paulo. Imagine Febe navegando por esse mundo. Uma mulher de fé em um ambiente pagão, uma líder em uma sociedade patriarcal, uma benfeitora que administrava seus recursos com sabedoria e generosidade. Ela não era apenas uma espectadora, era uma participante ativa na expansão do Evangelho, uma coluna de sustentação para a jovem igreja em Cencreia. Sua reputação de fidelidade e competência chegou aos ouvidos de Paulo, que estava em Corinto, provavelmente no final de sua terceira viagem missionária. Ele havia passado meses ali, ensinando e fortalecendo a igreja local. Mas seu coração e mente estavam voltados para o oeste, para Roma, o coração do império. Paulo ansiava por visitar Roma, mas ainda não era o tempo. No entanto, ele sentia a urgência de compartilhar com os cristãos da capital a essência do evangelho que pregava, a justificação pela fé, o plano de Deus para judeus e gentios. Ele precisava escrever. E assim nasceu a Carta aos Romanos. Não era uma carta qualquer. Era um tratado teológico profundo, uma exposição magistral da fé cristã, um documento que moldaria o pensamento da igreja por séculos. Cada palavra cuidadosamente escolhida, cada argumento meticulosamente construído. Mas escrever a carta era apenas metade da tarefa. Como garantir que ela chegasse segura e fosse compreendida corretamente em Roma? A viagem era longa e perigosa, o conteúdo denso e potencialmente controverso. Não bastava enviar um mensageiro qualquer, era preciso alguém de absoluta confiança.
alguém que não apenas transportasse o pergaminho, mas que também pudesse apresentar a carta, talvez explicar pontos-chave e certamente representar Paulo e a igreja de Corinto com dignidade e autoridade. Quem poderia assumir tamanha responsabilidade? Os olhos de Paulo se voltaram para Cencreia, para a diaconisa e benfeitora cuja fama de integridade e serviço era conhecida. Febe. Imagine a cena. Paulo chama Febe, talvez em uma reunião discreta, talvez em sua própria casa em Cencreia. Ele explica a importância da carta, a necessidade de que ela chegue intacta a Roma. Ele descreve os desafios da viagem, mares traiçoeiros, estradas perigosas, a complexidade de navegar pela vasta cidade de Roma e encontrar os líderes da igreja local. E então ele entrega o rolo de pergaminho nas mãos dela, um gesto de confiança imensa. Ele não estava apenas enviando uma carta, estava confiando a Febe a apresentação de sua obra-prima teológica, a articulação do evangelho que ele defendia com a própria vida. Que peso deve ter sentido Febe naquele momento? A honra da escolha, misturada à magnitude da tarefa. Ela não era apóstolo, não era profeta no sentido formal. Era uma diaconisa, uma serva, uma benfeitora. Mas naquele instante, Deus, através de Paulo, a chamava para uma missão que ecoaria pela eternidade. Ela aceitou. Sua vida de serviço e fidelidade a havia preparado para aquele momento. Sua experiência como patrona, acostumada a lidar com negócios e viagens, lhe dava as habilidades práticas necessárias. Sua posição como diaconisa lhe conferia a autoridade espiritual para representar a igreja. Então, começa a jornada. Não temos detalhes, mas podemos imaginar. A despedida da comunidade em Cencreia, as orações por sua segurança, a travessia do mar Egeu, talvez enfrentando tempestades, ou a ameaça de piratas. A chegada a um porto italiano, talvez Brindisi ou Puteoli. A longa viagem por terra pela Via Ápia até Roma. Febe não viajava apenas com um pergaminho. Viajava com a palavra de Deus pulsando em suas mãos. Viajava como embaixadora de Cristo e de seu apóstolo. Cada passo era um ato de fé e obediência. Finalmente, Roma. A cidade imperial, vasta, barulhenta, imponente. Encontrar a comunidade cristã que se reunia em casas espalhadas pela cidade não seria fácil. Mas Febe tinha a carta de recomendação de Paulo, Romanos 16, 1-2, que abria portas e corações. Recebei-a no Senhor como convém aos santos, e ajude-a em tudo o que ela exigir de vós, escreveu Paulo. Uma instrução clara. Febe não era apenas uma entregadora, mas alguém que deveria ser acolhida, ouvida e apoiada em sua missão. É provável que Febe não tenha apenas entregado a carta. Muitos estudiosos acreditam que ela foi a primeira a ler Romanos em voz alta para as igrejas domésticas em Roma. Imagine a cena. Os cristãos reunidos, talvez na casa de Priscila e Áquila, mencionados logo após Febe na carta, e Febe, a diaconisa de Cencreia, desdobrando o pergaminho e começando a ler as palavras que mudariam o mundo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sua voz, firme e clara, ecoando as verdades da justificação pela fé, da nova vida em Cristo, da soberania de Deus. Ela não era apenas a portadora, era a primeira expositora da carta, a ponte entre o apóstolo e a comunidade romana. O impacto daquela leitura, daquela entrega fiel, é incalculável. A carta aos Romanos se tornou a pedra angular da teologia cristã, inspirando reformadores, avivalistas e incontáveis crentes ao longo dos séculos. E tudo começou com a obediência silenciosa e a coragem discreta de uma mulher de Cencreia. Febe retorna ao anonimato das Escrituras após esses 2 versículos. Não sabemos mais detalhes de sua vida, mas seu legado permanece.
Ela nos ensina que a importância no reino de Deus não se mede pela fama ou pelo reconhecimento público, mas pela fidelidade no serviço, pela confiança depositada e pela disposição em cumprir a missão que Deus nos confia, por maior ou menor que pareça. Talvez você se sinta como Febe hoje, alguém que serve nos bastidores, cuja contribuição parece pequena ou invisível aos olhos do mundo. Talvez Deus esteja lhe confiando uma tarefa que parece maior que suas forças, uma responsabilidade que exige coragem e fé. Lembre-se de Febe. Lembre-se que Deus usa pessoas comuns, fiéis no pouco, para realizar grandes obras. Sua fidelidade silenciosa pode ser o canal através do qual Deus envia uma mensagem transformadora para o mundo. Sua disposição em servir, mesmo sem aplausos, pode ser a chave para abrir portas e corações para o Evangelho. Não subestime o valor do seu serviço, da sua confiança, da sua obediência discreta. Como Febe, você pode ser um portador de boas novas, um instrumento nas mãos de Deus para impactar vidas e edificar o reino, de maneiras que talvez você nunca imagine completamente deste lado da eternidade. Se a história de Febe tocou seu coração, se a inspira a servir com mais fidelidade e confiança, inscreva-se e compartilhe. Toda semana, trazemos vidas que transformam, vidas como a de Febe, que nos lembram do poder extraordinário que reside na obediência comum e no serviço dedicado a Deus.